Deputado, das 3 MPs que estão nas comissões mistas instaladas e a questão de não cobrar pelo pedágio nos eixos elevados, a medida já é revista pela Lei 13.103 e decreto. Por que ela foi colocada na pauta? Olha, primeiro é preciso observar o seguinte: a luta dos caminhoneiros é justa, a paralisação é justa. Se tem que colocar culpa em alguém por algum problema causado, tem que colocar culpa nos governos, não só neste, e também outros governos, porque tem uma pauta dos caminhoneiros que se arrasta há muito tempo. A pauta é estruturante, por isso que as 3 medidas provisórias são, do ponto de vista estruturante, estavam no meu projeto de lei 528, que foi aprovado na Câmara, estava no Senado, a questão da tabela mínima de frete e também a questão do transporte da Conab e também outras áreas de governo que poderia ser transportado pelos autônomos, como Correios, Petrobras e assim por diante. Passou agora, na medida provisória, somente a questão da Conab. E passou a questão da tabela de preço mínimo de frete, que já está valendo. A NTT já fez a primeira tabela, que era 5 dias a partir da publicação da medida provisória, já é lei. E que está provocando, e de forma natural, está provocando uma reação de setores conservadores que a vida toda tiraram o couro dos caminhoneiros, né? São transportadoras, você sabe, o transporte tem o dono da carga e o que transporta. E no meio desses tem aqueles que vivem às custas dos dois. Esses estão chiando, inclusive estão provocando boicotes à medida provisória. A sociedade precisa olhar isso. Porque se nós não estabelecermos esta tabela mínima de frete, os caminhoneiros continuarão empobrecendo, não pagando suas contas, com caminhões sucateados na estrada, o que provoca risco ao trânsito e todo mundo paga caro por isso. Então é preciso enfrentar de frente essa questão do preço mínimo de frete. Por isso, a medida provisória 832 é específica para essa questão da tabela mínima de frete. E tem que ser persistente nisso. Não pode o governo, a NTT, o governo ceder algumas pressões de agenciadores de carga que pegam o frete por 100, repassam ao caminhoneiro por 50 e embolsam R$50 sem gastar um pneu, sem comprar um parafuso. Então é preciso enfrentar esta realidade neste momento para manter a medida provisória e manter a tabela mínima de frete. Agora, deputado, no caso da cobrança dos eixos elevados, existe algum tipo de compensação para as concessionárias? Não é necessário compensação. Ora, se eu estou com o caminhão vazio, estou com o eixo erguido, por que cobrar pedágio do eixo erguido? Não faz sentido, pois o eixo está erguido. Então já tem a lei federal, havia um problema em vários estados que as concessionárias diziam que precisava de uma decisão estadual. Enquanto isso não acontecia, continuavam cobrando o pedágio do eixo erguido. Agora a medida provisória, ela proíbe essa cobrança, tanto em rodovias federais como rodovias estaduais. Justa causa. Não tem porquê. Será que as pedagieiras estão empobrecendo? Como estão empobrecendo os caminhoneiros? Será que as pedagieiras estão sucateadas? Como estão sucateados os caminhoneiros? Não é possível que a sociedade não vai entender isso e agora vão ter que tirar dinheiro, talvez, da educação, da saúde, como está fazendo o governo para repor dinheiro aos acionistas da Petrobras. Vão ter que tirar dinheiro do orçamento da União para subvencionar pedagieiras. Tem pedagieira que faturou ao longo dos anos 7, 8 bilhões de reais e era para duplicar, não duplicou um palmo de estrada. Então é preciso que a sociedade olhe isso. Não é aceitável que se cobre o pedágio do eixo erguido de caminhão em nenhuma rodovia do país. Seja ela estadual ou federal, seja ela o pedágio que for. Isso agora está em lei. Conquista dos caminhoneiros que fizeram esta paralisação. Agora, na sua opinião, você acha que as medidas provisórias vão evitar as greves aprovadas? Olha, aqui tem a questão central. E eu quero dialogar aqui com a sociedade e com os pares desta casa. Se nós não tivermos a inteligência de colocar em prática, aprovar as 3 medidas provisórias, e ao invés de criar mais problemas, em vez de prejudicá-las, né, em algumas conquistas que estão ali, aperfeiçoá-las, melhorar elas para atender melhor o setor de transporte de cargas, que vai atender também a demanda da sociedade, se nós como deputados e senadores tivermos esta capacidade
de entendermos, lermos o momento atual que estamos vivendo, tirarmos a lição da greve de 2015, que foi uma greve grande, e da greve de 2018, tirarmos a lição disso e nós, como parlamentares, termos consciência que não temos que ficar agora dando ouvido a alguns lobistas que ganham de forma fácil dinheiro nas costas, às custas desses caminhoneiros, nós evitaremos a greve. Se nós, como parlamentares, tendermos a ouvir alguns lobistas que querem ganhar dinheiro fácil e não atendermos os caminhoneiros, eles podem parar novamente. E o prejuízo para toda a sociedade será grande. Então está na mão do Congresso, está na mão da sociedade. A sociedade tem que pressionar. Muitos deputados colocaram emendas ruins para estragar as medidas provisórias, impulsionados por lobistas que estão diariamente aqui nesta casa. Poucos caminhoneiros andam aqui, mas muitos lobistas de grandes transportadoras, de grandes agenciadoras de carga, estão todo santo dia aqui pressionando os deputados. Portanto, está na nossa mão, como parlamentares, está na mão das sociedades, evitarmos uma nova greve. Vai depender muito da nossa atuação parlamentar.